E aí galera, com os rumores de que a Feiticeira Escarlate vai interagir com a galera dos X-Men no Multiverso da Loucura, e também devido aos comentários sobre a Jean aqui no canal, decidi trazer para vocês esse vídeo com 5 momentos importantes sobre as duas interagindo no universo principal, destacando a primeira vez e a mais recente. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O primeiro encontro. A feiticeira apareceu bem no capítulo 4 de Fabulosos X-Men de 1963 e a Jean já estava ali conhecendo os companheiros. Enquanto isso, Wanda vivia situações constrangedoras com o Groxo e o Mestre Mental. Por isso, Mercúrio sempre brigava com eles. Pietro tinha pedido para o Groxo parar com a falta de educação, porque sua irmã também estava ali. O Mestre Mental criou uma ilusão afirmando que se o Groxo comia como um porco, devia parecer como um. Mas foi no capítulo 11 que as duas tiveram de fato um encontro. Quando apareceu um mutante desconhecido, os X-Men e a Irmandade queriam saber quem era e recrutar, porque tudo dizia que era muito poderoso. As equipes entraram em combate e o Bob congelou Mercúrio. A feiticeira, preocupada com seu irmão, entrou no meio, mas a Jean chegou dizendo que já queria ver como seria o poder místico da Wanda contra seu poder telecinético. Seu pensamento era deixar a bruxa ocupada desviando e assim não poderia focar em nenhum feitiço. Porém, a bruxinha disse que não tinha interesse neles, só queria saber de descongelar seu irmão antes que fosse tarde demais, e para isso Ciclope usou suas rajadas. Temos que lembrar que nessa época a maioria era bem jovem e o dom não era nada comparado com agora. Os gêmeos até disseram que estavam ali para pagar uma dívida que tinham com o Magneto, por isso os X-Men entenderam que não eram de fato inimigos, tanto que nos anos seguintes tentaram recrutar os dois. Jean se passando pela Wanda. No capítulo 59 da mesma HQ, os mutantes viviam uma fase complicada com os sentinelas, tanto que vários foram sequestrados, entre eles os gêmeos, o Groxo e até o Destrutor. Por isso, Ciclope, Garota Marvel e Fera tentaram entrar na base. Depois de muito esforço, a Jean estava tão cansada que quase não conseguia usar os poderes, e mesmo assim seguiu firme com a missão. Chegando lá, salvaram aqueles que estavam presos, mas ficaram sabendo que os sentinelas eram preparados para lidar com aqueles poderes. Então a ideia foi trocar de lugar, e enquanto a galera fugiu, os X-Men usaram seus trajes. Pouco depois, sentinelas tentaram colocar os mutantes em naves e enviar para longe, mas eles reagiram porque tinham poderes diferentes do que as máquinas pensavam. Por isso, a equipe foi avançando até encontrar o Destrutor e destruir a tecnologia para salvar os sequestrados. Foi nesse meio tempo que a Jean, se passando pela Wanda, usou sua telecinese a fim de simular o controle das probabilidades. Seus companheiros até elogiaram pela performance, e já que os inimigos nem desconfiaram, foi perfeito. Por fim, Ciclope foi encurralado, mas argumentou que quase todo ser vivo tem mutação, e os sentinelas deviam procurar pela fonte se quisessem mudar isso. Ou seja, o líder mutante tentou chegar na parte mais sensível do cérebro dos inimigos, a fim de usarem a lógica. E sim, deu certo, porque foram em direção ao Sol. Garota Marvel vs Feiticeira Escarlate. Quando Fera do presente começou a mexer com viagens no tempo, foi o responsável pela formação original vir para a atualidade. Dessa forma, ainda eram muito inexperientes e muita coisa ainda não tinha acontecido. Como, por exemplo, a Jean ser possuída pela Fênix e também aprender várias coisas sobre os poderes. Tanto que a Emma ensinou. No capítulo 12 de Novíssimos X-Men de 2013, aconteceu dessa galera se encontrar com os Vingadores, e como a jovem Jean não tinha total controle da telepatia, acabava lendo a mente de quase todo mundo, até sem querer. Foi justamente aí que leu a mente da Wanda, e ficou sabendo do dia M. Nesse momento, a menina gritou e apontou para a Vingadora, dizendo que ela enlouqueceu e acabou com quase tudo que construíram.
rolou uma tensão com direito à explosão telecinética, Vingadores subindo pelos ares, Wanda transformando o chão em lama, Jean afundando e as equipes tentando fazer a Jean parar. Ela ainda não sabia que a feiticeira estava tentando reverter o que aconteceu naquele dia, tanto que a formação dos fabulosos Vingadores incluiu mutantes para o mundo ver que, em grande maioria, também são pessoas boas, e muitos são heróis. Inclusive, a vampira foi a líder dessa formação por um bom tempo. Jean Grey de 2017. Então, apesar da tensão que rolou, no capítulo 7 dessa HQ solo, a jovem já estava com medo do retorno da Fênix, na intenção de possuir seu corpo. No fim das contas, a entidade queria dar um fim nela, como se fosse um erro estar ali. Isso devido ao fato dela não ser exatamente a versão adulta. De repente, a feiticeira apareceu no metrô com a ideia das duas passarem o dia juntas. E o espírito da versão adulta não ficou nem um pouco feliz com isso. Mesmo assim, a mais jovem deu uma chance. As heroínas passaram por vários lugares, incluindo o Brasil, e até meditaram na Ilha Selvagem. A Wanda disse que o problema não está na quantidade de poder que a pessoa tem, e sim no estresse. Por isso, é importante ter uma boa saúde mental. A participação da Wanda foi chegando ao fim, com direito à culinária, e as duas se dando muito bem. Esse capítulo terminou com o espírito da versão adulta possuindo a Emma, a fim das duas treinarem e a jovem estar preparada para um possível confronto com a entidade. Mesmo assim, não foi fácil, porque a Emma foi chamada de uma força da natureza, e mesmo com o corpo possuído por uma ômega, estava lutando para tomar o controle, mais uma vez provando que é uma telepata formidável. E para terminar temos o julgamento de Magneto. Esse foi um quadrinho muito esperado, e aqui no canal tem vídeo sobre todos os capítulos. Se não assistiu, dá uma olhada lá. Aqui o que aconteceu foi basicamente a Wanda colocando em prática o plano de criar uma dimensão onde só os mutantes têm acesso e dessa forma dar a eles a capacidade de ressuscitar todos aqueles que já foram mortos e o cérebro não teve acesso. Mas tem um ponto que a roteirista parece ter deixado em aberto para ser trabalhado futuramente. Wanda escolheu mutantes importantes como Legião e Proteus, que são filhos dos Pilares de Krakoa, mas a Lorna, que tem ligação com o Magneto, não conseguia sentir nada, então a própria Wanda ocupou o espaço, ou seja, ficou meio sugestivo de que ela pode sim ser mutante, apesar de nada confirmado até o momento. Em meio a tudo isso, 3 versões da Feiticeira Escarlate apareceram em Krakoa, uma do futuro, a do presente e a do passado que ainda não sabia de muita coisa. Por isso, Jean e Rachel reuniram tudo o que sabiam sobre a vida da Vingadora e colocaram na sua mente. É bom mencionar que apesar de tudo o que aconteceu, a versão adulta da Garota Marvel também não tem nada contra a Feiticeira Escarlate e foi muito empática com a perda daqueles ao redor. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico, use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!